A paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, professores. Hoje nós vamos ter aqui mais uma aula de subsídio a respeito da lição de número 11, aqui para os jovens, tá? Classe de jovens, cujo tema da parábola que nós vamos trabalhar é o fariseu e o publicano. Você conhece muito bem, tenho certeza, essa parábola. A gente vai refletir aqui ela de modo contextual e depois tirar algumas aplicações que podemos desenvolver em sala de aula. Tá certo? Então, professor e professora, tenha liberdade de desenvolver essa aula da melhor maneira possível na sua classe, né? Aqui eu vou fazer, como eu sempre comento, comentário aqui em tópicos contínuos para trazer algumas luzes sobre essa lição que foi escrita, mas você tem liberdade de desenvolver, na hora de aplicar essa lição, tirar mais aplicações, às vezes, para sua classe, trabalhar vários temas. Nunca se esqueça que a revista, ela é um caminho, tá? Ela é uma proposta, ela é um direcionamento, no qual você, professor e professora, vai ter esse trabalho aí de compreender esse caminho, né, e complementar ele, pesquisar mais assuntos, pesquisar mais questões, desenvolver melhor alguns temas, trabalhar melhor algumas coisas, né, nunca se esqueça disso. A revista aqui é uma ponte para você, é um caminho para você contextualizar isso na sua sala de aula, tá certo? O texto-chave da lição de hoje, número 11, diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus conta esta parábola. Então preste atenção. A parábola é contada para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aqui a gente já tem o contexto que a gente chama de imediato da parábola que a gente vai trabalhar. Esse versículo aqui já nos situa no que a gente vai desenvolver a seguir. Então a parábola que nós vamos estudar tem uma relação com aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam, né, os outros. Não se esqueça disso. Aí nós temos uma síntese, tá? O fariseu e o publicano representam o estilo de vida egoísta do mundo, de um lado, e o estilo de vida humilde e dependente de Deus, do outro. Então a síntese da lição que nós vamos desenvolver hoje sobre a parábola do fariseu e publicano já nos traz essa ideia. A gente tem dois opostos aqui. O fariseu representando esse estilo de vida egoísta, e o publicano representando esse estilo de vida humilde e dependente de Deus. Quais são os nossos objetivos? O que nós pretendemos, ao chegar ao fim dessa lição, alcançar? São 3 objetivos que eu coloquei aqui, tá? Primeiro, compreender o contexto da parábola do fariseu e publicano. Então, nosso esforço primeiro é entender o que essa parábola está falando, o contexto dela, compreender do que se trata e por que Jesus conta ela. Segundo, entender que a humildade na oração e na vida é o estilo de vida dos discípulos. Então, humildade, né, e oração é um estilo de vida cristão. A gente precisa ter ciência disso. Terceiro, assegurar que Deus agirá com justiça e justificará os humildes. Então, nós não podemos perder essa confiança, essa certeza. Deus agirá com justiça com aqueles que vivem em humildade. Esses são os 3 objetivos que os nossos alunos, no final da aula, precisam ter clareza, compreensão, tá? Se sentirem seguros de compreender isso e saber explicar isso que vamos desenvolver. Ok? Então, vamos ler o nosso para refletir da aula de hoje, que diz: Deus exalta os que se humilham. Isso não diz respeito àquela famosa música Sabor de Mel, mas de nossa atitude de se apresentar com humildade diante do nosso Senhor e receber a sua misericórdia. Porque já no Para Refletir eu trago essa ideia, porque às vezes, né, aquela famosa música Sabor de Mel, ela traz aquela sensação de que quem te viu, né, passar por dificuldade vai te ver hoje bem, feliz, você alcançando todos os seus objetivos, elas vão se arrepender, né, de não ter te apoiado, te incentivado naquele momento que você passou por dificuldade. Mas entenda que o texto que nós lemos não diz sobre aqueles que são, né, se você prestar atenção, e eu já vou ler para você aqui os últimos versos, né? Mas a gente está falando daquelas pessoas que são humildes, não das pessoas que são humilhadas, né? Essa é a primeira coisa que é uma diferença dessa música para essa parábola. A gente fala que os que são humildes serão exaltados, né? Não no sentido simplesmente daqueles que são humilhados por outras pessoas. Esse sim, também Deus fará justiça, Deus sabe resolver essas questões. Mas eu preciso que você entenda o contexto que nós estamos falando aqui, diferenciando dessa música, né? Porque nós estamos enfatizando não o sucesso de alguém, mas nós estamos enfatizando aqui o estilo de vida humilde do cristão.
esse estilo de vida humilde do cristão pode ser que aqui nessa vida tenha consequências negativas. Ao contrário, por exemplo, do que aquela música diz. Pode ser que você não seja famoso, você não tenha sucesso em tudo que você faça aqui nessa vida. Mas com certeza a proposta do reino de Deus é que você terá sucesso no reino. Que a sua atitude humilde pode te levar a alguns prejuízos diante dos outros, mas você é reconhecido e será exaltado no reino de Deus. Isso é o que importa, é isso que é valioso. Então, esse para refletir aqui é já para a gente entender que o estilo de vida cristão busca um estilo de vida humilde, uma vida em humildade. Isso é diferente de querer ser aplaudido ou ser exaltado por outras pessoas. Por viver o estilo de vida cristão, muitas vezes a gente vai ser perseguido, vai ser maltratado pelas pessoas. Isso não é descrédito ou desmérito no reino de Deus. Isso é para a glória do Senhor, tá bom? Então, nossa leitura bíblica em Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao 14, diz, é a nossa parábola. Jesus contando. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava orar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é a parábola que Jesus conta, fazendo referência aí a um fariseu e um publicano, tá? E aí a gente vai para as partes da nossa revista aqui, né? A parte 1 contextualizando e a parte 2 aplicação para os nossos dias, para a gente tentar compreender melhor essa parábola. Vamos lá? Ok? Então acompanha comigo. Na primeira parte, a gente precisa lembrar do contexto maior da parábola. Se você leu a lição da aula passada, ou você assistiu o subsídio da aula passada, você vai ver que a gente falou sobre a parábola, né, do juiz e a viúva. Nós falamos sobre essa parábola. E essa parábola do juiz e a viúva, se você se atentar bem, você vai ver que a gente vai estar em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8. E agora nós estamos, né, no capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14. Ou seja, a parábola do fariseu e o publicano está num contexto muito próximo da parábola que trabalhamos na semana passada sobre o juiz e a viúva. Essa é uma informação importante. Então, se você se atentar ao contexto que falava naquela parábola, está próximo do contexto que nós estamos trabalhando nesta parábola também, ok? O que Jesus está contando, né, e tratando ali com o contexto maior dessas duas parábolas que ele narra, o juiz e a viúva, né, e agora o fariseu e o publicano. Jesus está alertando os seus discípulos sobre o tempo da perseguição. Não se esqueça disso, tá? É assim que nós começamos lá no capítulo 18, verso 1. Jesus está alertando sobre esse tempo de perseguição que há de vir sobre os cristãos. Um tempo de dificuldade que há de vir. Então, nesse cenário de dificuldade e perseguição, Jesus lança a primeira parábola e agora traz a segunda parábola. E a segunda parábola, ele relaciona, você pode acompanhar comigo, eu vou abrir aqui Lucas, capítulo 18, tá? A partir do verso 9, para a gente atentar com o que de fato o versículo diz. Após, né, Jesus está falando sobre o reino de Deus, Jesus está falando sobre esse momento de dificuldade que os seus discípulos poderiam vivenciar, né? E eu expliquei isso bem aqui no contexto maior da parábola e aplicação contextual da parábola que você vai ler na revista. Nesse cenário, Jesus diz, também, né, dito, ou seja, contou-lhes também, significa, Jesus está falando sobre um assunto, né, e complementando esse assunto, por isso tem esse também aqui, no verso 1 do capítulo 18, e também contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, é aqui que Jesus inicia, antes da parábola do juiz e da viúva, ele dá essa sugestão. Ele vai falar sobre oração e não parar de orar, né? Não perder a fé nesse contexto aqui da parábola. E ele conta isso no sentido do contexto maior que é essas dificuldades que virão. Trabalhamos isso na sessão passada. Aí nós vemos para o verso de número
9. Verso 9 diz: E diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Ou seja, é uma sequência de parábolas. Também agora vem a parábola que nós estamos trabalhando, do fariseu e do publicano. E agora, nesse contexto de dificuldade, perseguição, do reino de Deus que Jesus está anunciando, ele agora vai falar também para os que confiam em si mesmo, crendo ser justo e desprezam os outros. Então Jesus direciona, nesse contexto aí que as pessoas deveriam depender dele, depender do reino dele, ele direciona a atenção para alguns que não confiam, né, nesse reino dessa maneira, mas confiam mais em si, a ponto de desprezar os outros. Para elucidar isso, Jesus, como a gente já aprendeu, característica de Jesus ensinar, característica de Jesus de ministrar a sua palavra e ensinar sobre o reino de Deus, é contando uma parábola. Parábola existe uma resposta real da pessoa e moral, né, e utiliza imagens da época para que a pessoa visualize isso. Nessa parábola, Jesus faz a imagem de dois personagens bem opostos. O fariseu é para a sociedade o símbolo de religiosidade, é o símbolo de santidade, é o símbolo de alguém que faz a vontade de Deus. Publicano é alguém desprezado pela religião judaica, é alguém desprezado pelas pessoas no judaísmo, de certa maneira, porque o publicano, ele ajuda, né, o Império Romano ao cobrar impostos dos judeus. Então eles não são bem vistos. Os publicanos são os que batem nas portas das casas das pessoas pedindo dinheiro deles para dar a Roma. Imagina quantas pessoas em dificuldade, né, tirando pouco do que ganham para pagar impostos, e os publicanos apareciam lá. Não eram pessoas bem vistas, não eram pessoas agradáveis para a sociedade. Então, dois opostos. Quem é bem visto pela sociedade judaica e pela religião judaica? O fariseu é bem visto, o publicano não. Mas no reino de Deus, o Senhor conhece e vê as intenções do coração. O Senhor vê quem de fato as pessoas são. E nessa parábola, Jesus mostra a imagem de um fariseu orando: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses pecadores, esses adúlteros, esses ladrões, e nem como esse publicano. Então o fariseu está se colocando numa posição maior, se colocando num lugar melhor. Ele se vê melhor do que os outros, pelas suas práticas de oração, de jejum, de caridade. Mas em oposição a ele está um publicano, que não tem coragem de olhar para o céu, bate no peito e fala: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. No fundo, Jesus, né, está dizendo, né, e vem o verso 14: Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus está dizendo: olha, vejam, quem foi justificado para casa dentre esses dois? Foi o publicano. Isso causaria um espanto em quem está ouvindo. Nossa, o publicano, ele chega a ser justificado e o fariseu não. O que Jesus está mostrando? Jesus está mostrando que alguns confiam em si, na sua força, nas suas práticas, nas suas religiosidades, e outros são dependentes de Deus. Eles se humilham diante de Deus e por isso são exaltados por Deus. Por isso voltam para casa justificados. Ser exaltado por Deus nessa parábola, preste atenção nisso, ser exaltado por Deus nessa parábola não é ser famoso, não é quem te viu passar por uma prova e não te ajudou, agora vê você na bênção. Não é isso que ele está falando. É ser perdoado por Deus. É voltar para casa sabendo que fez o certo. É voltar para casa sabendo que dependeu de Deus e Deus acolheu a oração, acolheu a busca. Deus trouxe misericórdia para a vida dessa pessoa. É isso que a parábola está falando. É nesse sentido que é exaltado o que se humilha, tá? O que se humilha volta justificado, ou seja, perdoado. Deus entrega misericórdia. Deus vê aquele coração e consola aquele coração. É esse o sentido que nós estamos tratando aqui. Então, aqui a gente desenhou a parábola. Nesse contexto maior, que a gente não pode esquecer, tá? Jesus falou sobre a justiça de Deus. Agora ele continua falando do mesmo tema, tratando das pessoas que confiam na sua própria justiça. Nesse momento, Jesus está relacionando o tema da oração e da justiça, mesmo assunto que desenvolveu na parábola anterior. Podemos dizer que a segunda parábola apresenta o motivo da verdadeira oração do reino de Deus. Então, agora, diante daqueles que confiam em si e aqueles que são humildes, Jesus está mostrando qual é o sentido da verdadeira oração. Qual é o sentido da oração no reino de Deus? A oração no reino de Deus precisa ser humilde. O coração de quem ora precisa não se apresentar pensando ser melhor do que os outros, mas em humildade, sabendo que depende de Deus, que somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor. Qual que é a explicação contextual da parábola? Tá? Quem foi justificado para casa? O publicano. Essa parábola poderia soar como uma loucura para os ouvintes judaicos, tá?
Mas diante da forte perseguição que os cristãos iriam vivenciar, a solução não surgiria de suas próprias mãos, obras ou de uma luta armada. A justificação, que no contexto significa Deus salvando os filhos da grande perseguição, não acontece porque podemos fazer algo bom, mas porque Deus se manifestará para dar vitória. A parábola traz a humildade da oração e dependência de Deus como estilo de vida dos discípulos. Essa é a grande lição que Jesus está trazendo e o contexto que nós estamos desenvolvendo. Tá? A grande lição é essa, que a humildade e a oração, essa dependência de Deus, é um estilo de vida dos discípulos. Os discípulos que vão enfrentar grandes desafios não podem perder de vista essa ideia. Eles são dependentes do Senhor. Devem se apresentar diante do Senhor com humildade, não pensando ser maior do que os outros, não sabendo que são melhores do que os outros, porque Deus de fato interverá na história e os ajudará, mas sabendo que eles dependem do Senhor. E a confiança deles tem que estar no Senhor, não na sua própria segurança e nas suas próprias obras, como demonstra ali o fariseu. Deus olha o coração de quem ora. Deus escuta a oração de quem ora. E a oração daquele discípulo precisa ser humilde, dependente de Deus, com o coração aberto ao Senhor. Então aqui a gente contextualizou a parábola, tá certo? E a gente pode tirar algumas lições, e eu relacionei 3 lições para a gente não se esquecer sobre essa parábola, que você tenha liberdade e desenvolva ela com maestria na sua classe, tá bom? A primeira coisa que eu coloquei aqui é o tema da dependência e da misericórdia. A gente não pode esquecer que dependemos da misericórdia de Deus. Isso significa que devemos ter um estilo de vida de gratidão e humildade. Nós, como cristãos, não podemos esquecer isso. Os nossos jovens e adolescentes também não podem e nem devem esquecer dessa questão. O nosso estilo de vida é um estilo de vida de dependência da misericórdia de Deus. Ei, se nós estamos acordando hoje, se o sol está raiando ou se está chovendo, se temos saúde, se o fôlego de vida faz parte da gente, nós estamos num momento muito bom da nossa vida ou talvez um momento de maior dificuldade, independente do momento que nós estamos passando, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos vida, nós não teríamos oportunidade de mudança, ou nós não teríamos oportunidade de sair desse momento de dificuldade e ir por um momento de vida. É por causa de Deus e da sua graça que nós podemos seguir, servi-lo, que nós podemos sorrir, que nós podemos reconstruir coisas, que nós podemos perdoar e ser perdoados, que nós podemos mudar a nossa história ou mudar a história de alguém. É por causa da dependência e misericórdia de Deus. Então, diante disso, precisamos, como jovens, como professores, sermos dependentes do Senhor. Dependência e misericórdia não pode sair da nossa cabeça. Todos os dias quando nós acordamos, todos os dias antes de dormir, a nos alimentarmos, nós não podemos deixar de dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Os discípulos precisam ter uma consciência de que tudo que têm e de tudo que podem fazer vem por causa da graça de Deus. Isso precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser pessoas gratas e pessoas que clamam e reconhecem a misericórdia e dependência do Senhor. Isso precisa ser feito e fazer parte das nossas orações, das nossas conversas, dos nossos obrigados, do modo que nós olhamos e encaramos a vida. Isso precisa fazer parte de nós. Então, tem surgido uma dificuldade na nossa vida, um desafio que nós temos que enfrentar, uma prova que vamos passar. Diante disso, você pode sim dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho a chance de passar por isso e superar isso. Porque se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse na minha vida, se o Senhor não me desse saúde, se o Senhor não estivesse do meu lado, eu não poderia nem enfrentar isso. Eu nem estaria aqui. Obrigado pelo Senhor fazer parte de mim. Eu dependo de Ti. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vida. Então, talvez seja importante hoje, antes de acabar a aula, nós agradecermos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela escola dominical que temos, por alguns alunos que temos na nossa escola dominical, pelas portas da igreja estarem abertas, por termos saúde e podermos ouvir a palavra de Deus, por termos a oportunidade de estudar um pouco da sua palavra. Se podemos fazer essas coisas, é porque dependemos da sua misericórdia e graça. Saber que dependemos de Deus e da sua misericórdia é maravilhoso. Nós somos como aquele publicano que reconhece que Deus é maravilhoso e depende dele. E se nós somos humildes diante de Deus, fomos gratos diante de Deus, sabemos que tudo vem dele, nós saímos dali justificados. Não podemos ser
e cair numa rotina como o fariseu, que faz as práticas religiosas, que está na igreja, que faz as suas obras, e se acha que suficiente e melhor do que os outros porque faz essas coisas. Não. A questão não é de quem é melhor ou maior. A questão é de quem depende de Deus e entrega a sua vida aos caminhos do Senhor e confia nessa proposta. Ok? Então, esse é o primeiro tema que a gente tem que aplicar e fazer a nossa classe perceber que nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a gente tomar cuidado para não querer ser o foco de atenção. Veja, nessa parábola, o publicano, o foco não está nele, porque ele sabe que ele é pecador e tem dificuldades. Ele coloca o foco da sua oração em Deus. Deus é o centro, Deus é o foco, Deus é o início e o fim. O fariseu está fazendo um caminho oposto. O fariseu está dizendo, eu jejuo, eu oro, eu dizimo. Então, o fariseu coloca a sua vida no centro, enquanto o publicano coloca Deus no centro. Essa dinâmica é interessante a gente pensar e refletir. Nós, como jovens, como os adolescentes, será que não estamos vivendo um estilo de vida onde a gente sempre tem que estar no centro do mundo, ser o centro da atenção? Tudo tem que correr para a gente. Eu tenho que ser abençoado, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter aquilo, tal pessoa tem que falar comigo, tal pessoa tem que me tratar desse jeito, tal pessoa tem que ouvir o que eu falo. Tudo gira em torno de si, como se fôssemos, né, o centro das atenções. Isso é equivocado, isso é errado. Seja qualquer coisa que você faz na igreja, não importa o trabalho que você realize na igreja, você tem que saber que o trabalho que você realiza é para apontar Deus e para a glória de Deus. Isso é um ensino valioso que a gente não pode esquecer. Tá? Nós não queremos aparecer, nós queremos que Deus apareça através de nós. Isso é uma vertente de algo que nós podemos aplicar com os nossos jovens e explicar na classe. Outro modo é o modo do confronto, é levar o jovem a se confrontar. Ei, as pessoas não precisam ouvir o que você está falando. Ei, você não pode se achar a pessoa mais importante do mundo, achar que tudo tem que acontecer do jeito que você quer. Tem pessoas que se acham tão no centro que só a opinião dela vale. Só o modo que ela pensa é o certo. Será que ela é uma pessoa sábia? Será que ela é uma pessoa tão capacitada assim? Sai do centro, sai do pedestal, passe a ouvir as outras pessoas, passe a ter humildade, passe a saber que existe não você ali no lugar final, mas que você é mais uma pessoa dentre tantas, do qual tem que agir com humildade e graça, mais uma que depende de Deus. Então, nesse ponto aqui, você pode enfatizar essas duas questões, que é, na nossa vida de serviço, na nossa evangelização, na hora que estamos cantando no louvor, na hora que estamos ensinando, pregando, tudo isso não é para que a pessoa apareça, e não pode ser para que ela apareça, mas para que Deus apareça. Colocar o Senhor no centro. E a segunda vertente é você confrontar o jovem e lembrar ele que ele precisa se confrontar. Dizer, às vezes a oração dele, tudo que ele faz é eu fiz isso, Senhor, eu faço isso. Senhor, eu quero isso, eu quero desse jeito. Senhor, tal pessoa tem que olhar para mim. Senhor, eu quero que as pessoas me entendam. E tudo foca no nosso individualismo e a gente sempre no centro das relações, no centro de tudo. Isso precisa ser olhado com calma, com tranquilidade. Nós não podemos estar no centro, temos que deixar Deus no centro. E nós trabalhamos e nós servimos. Ou seja, pare de ficar chateado quando você gostaria que as coisas acontecessem somente do seu jeito e elas não acontecem do seu jeito. Você não é o centro das atenções. Pare de ficar revoltado quando aquilo que você espera, aquilo que você quer que aconteça na sua vida, porque você diz que faz assim, faz assado e tem que acontecer. Fique tranquilo, as coisas têm tempo para acontecer. Não se desespere, você não está no centro de todas as coisas. Isso também é uma lição importante, tá? E o terceiro ponto é bem-aventurados humildes. Essa é a lição. Lucas já trata isso também no contexto de perseguição, se você perceber. No grande sermão do monte, quando Jesus diz que bem-aventurado vós quando fores perseguidos por causa do meu nome, um pouco antes Jesus diz em Mateus 5,3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ter humildade é uma bem-aventurança. O que isso significa? Como isso se aplica? Os humildes são os dependentes de Deus. São aqueles que sabem que a história pode tomar diversos rumos tenebrosos, mas a nossa justificação é confiar em Deus, que perdoa os nossos pecados e fará justiça. Nós não somos justificados por Deus porque nós somos santos demais, porque nós dizimamos, porque nós ofertamos, porque nós vamos todos os dias para a igreja. Não é isso que nos santifica. O que nos justifica e nos santifica é a graça do Senhor. É disso que dependemos. Os humildes são aqueles que vivem na dependência de Deus. Eles sabem que as coisas e as forças não vem deles, mas vem do Senhor. Então, a gente precisa recordar que somos chamados a um estilo de vida
humilde. Portanto, não acredite, tá? Não acredite, e ensine isso para os seus jovens, que um político tenha condições de salvar a nossa vida, a nossa sociedade e salvar nosso mundo. Um político não pode fazer isso. Também não acredite que a ciência e a tecnologia têm as respostas para tudo, pode nos salvar, pode nos garantir segurança, porque não podem. Também não é uma ideologia que vai dar resposta a tudo e vai nos trazer segurança, salvação, paz e justificação. Nada dessas coisas pode nos salvar. Também não acredite que você, com as suas obras, suas atitudes, pode fazer que tudo ocorra bem e tudo ocorra certo, porque também não funciona assim. Nada disso é confiável. Somente a nossa pequenez em comunhão com Deus garantirá para nós o reino dos céus, pois esse reino é para os humildes. Então o reino de Deus é um relacionamento de nós, pequenas pessoas, com um Deus de amor grandioso, que, diante da nossa pequenez, e à medida que nós reconhecemos a nossa pequenez e agimos com Deus e com os outros de forma humilde, nós vamos sendo justificados e percebendo e participando desse reino. Como conclusão dessa aula, eu escrevi assim: os discípulos de Jesus nunca podem esquecer de andar em humildade. Essa é uma grande lição da parábola de hoje. É importante que em sala de aula, vários aspectos dessa parábola sejam desenvolvidos. Como conclusão, devemos nos colocar de joelhos por alguns minutos e pedir a Deus graça e misericórdia por causa de nossas maldades e pecados e agradecer por nos permitir fazer parte do reino do amor. Então, não deixe de dobrar seus joelhos e reconhecer quão pecador, limitado, fraco eu e você somos. Mas, graças a Deus, que diante das nossas fraquezas, o Senhor olha para nós com o seu olhar de amor e de graça. Então, não se esqueça que precisamos ser pessoas humildes, na maneira que nós oramos e nos relacionamos com Deus, mas também na maneira que nós nos tratamos os outros. Um relacionamento de humildade. Nós não olhamos os outros e nos achamos melhores do que eles, maiores do que eles, superiores a eles, porque oramos, porque vamos à igreja ou por qualquer tipo de coisa. Não, nós agimos com humildade. Somos iguais diante de qualquer pessoa, sabendo que talvez a nossa grande diferença seja reconhecer quão pequeno, falho e dependentes e necessitados de Deus nós somos. Ok? Então, eu encerro essa aula por aqui. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.